Você se lembra do dia 22 de maio? Pois é, o dia que o governo acordou falando vamos aumentar o IOF e foi dormir dizendo brincadeira gente, foi mal, tava doidão. Um clássico episódio do tira casaco, bota casaco, só que dessa vez fiscal, com direito a decreto publicado, mercado reagindo, especialistas que nem eu avacalhou completamente minha quinta-feira, correndo para fazer conta. E aí, às 11 horas da noite, edição extra do Diário Oficial avisa, cancela um pedaço. Vamos tentar acalmar o mercado. E o mercado completamente virado no giraia a essa hora. Ok, parece piada, eu sei, mas era só a gestão da arrecadação brasileira tentando funcionar. Ou fingindo que funciona. E o mais curioso é que essa lambança aconteceu justamente com o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Um imposto, digamos, símbolo da gambiarra tributária brasileira. O IOF é tudo que um imposto moderno não deveria ser. Ele é opaco, ele é regressivo, ele é instável e, é claro, ele é condenado pela OCDE. É aquele tipo de imposto que aparece quando o governo quer fazer caixa rápido. Dilma Rousseff amava esse imposto, pode procurar aí. Não precisa de lei aprovada no Congresso, não precisa de grande articulação, é só assinar um decreto e pronto, o dinheirinho vai lá e pinga. Mas o que veio depois daquela quinta-feira à noite não pingou, transbordou. Transbordo, ruído, constrangimento e muita pressão política. E o mais humilhante dessa reviravolta nem foi a atrapalhada em si, foi a reação do Congresso. Mal saiu o decreto aumentando o IOF e o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, já veio a público dizer que a decisão foi infeliz. Logo depois, Davi Alcolumbre subiu o tom no Senado, acusou o governo de tentar usurpar as atribuições legislativas do Congresso e mandou avisar que não aceita aumento de imposto por decreto. Inclusive, tá aí uma novidade desse Congresso, porque sempre passou tudo de IOF, nunca ninguém reclamou e nem falou nada. Parece que a administração agora resolveu mudar. O governo tentou fazer a arrecadação na canetada, levou um chega pra lá do Centrão e da cúpula do Senado. O mesmo Centrão, que não custa lembrar, aprova todo tipo de bondade quando interessa, mas que pula da cadeira quando o custo político do imposto pode cair no colo deles, porque aí ninguém quer. A turma que vota crédito extra sem piscar já deixou claro, aumentar IOF de madrugada sem combinar com o Congresso não vai rolar. Então, confere aqui comigo no VAR a presepada toda. O governo tentou aumentar o IOF e acabou tendo que negociar às pressas com o Congresso para evitar que o decreto fosse derrubado por um projeto de decreto legislativo. Sim, a humilhação veio. O acordo apresentar medidas alternativas de arrecadação até o dia 9 de junho. Sim, o mesmo dia que esse vídeo aqui vai ao ar. Mas aí eu não preciso prever muita coisa para imaginar as manchetes. Governo busca alternativa para garantir meta fiscal. Spoiler, o nome disso não é alternativa, é desespero. Porque desde 2023 o que a gente está vendo não é um plano de governo, é um plano de arrecadação. Teve taxa das blusinhas, revisão da subvenção do ICMS, IOF, proposta para tributar dividendos. É uma lista que mais parece aquela sua tentativa de fazer milagre com o limite do cartão. Pega aqui, parcela ali, paga um cartão com outro, usa cashback, refinancia o empréstimo. Mas no caso do governo, o nome disso é política fiscal. A verdade é que o tal arcabouço fiscal não é um projeto de controle de gastos, ele é um projeto de aumento de receita. E isso, convenhamos, tem um prazo de validade, porque arrecadar mais tem um limite. Já cortar gasto, parece que ninguém quer nem começar esse papo. Em 2023, a arrecadação federal bateu recorde, 2,3 trilhões. E em 2024, o governo conseguiu superar esse número, arrecadando 2,7 trilhões, um crescimento real de 9,5% em relação ao ano anterior, segundo dados da própria Receita Federal. Mas mesmo com toda essa arrecadação recorde, a conta continua apertada. Por quê? Porque o gasto público segue crescendo e o governo enfrenta dificuldades em controlá-lo. Enquanto a arrecadação aumenta, as despesas também sobem, comprometendo o equilíbrio fiscal. O Estado brasileiro, como todos vocês sabem, é uma máquina insaciável. Cortar despesa parece que virou um palavrão. E já que a gente está falando de arrecadação e falta de dinheiro, vamos falar da famosa caixa preta das renúncias fiscais. Ou melhor, vamos falar de quem vive reclamando dela, mesmo estando sentado bem no comando da aeronave. Sim, o ministro Fernando Haddad. Ele veio repetindo em entrevistas e discursos que o Brasil tem uma caixa preta de 800 bilhões de reais em renúncias fiscais. Segundo ele, esse número representa benefícios concedidos sem transparência, sem avaliação de impacto e sem retorno social claro. Uma crítica justa? Com certeza. Mas peraí, uma crítica dessa vindo do próprio ministro da Fazenda é no mínimo curioso para não chamar de outra coisa. Porque se essa caixa preta existe, ela está dentro da própria esplanada. E se ela continua fechada, bom, quem está reclamando é justamente quem conseguiria abrir.
Dados recentes da Receita Federal divulgados por meio da DIRB, que é aquela declaração de benefícios fiscais, revelam que entre janeiro de 2024 e abril de 2025, o governo federal deixou de arrecadar 414 bilhões devido a incentivos e isenções tributárias. A concentração desses benefícios também é um horror. Quase 1/3 do total das renúncias do país foi para um grupo de 48 empresas que conseguiram pagar menos impostos graças a esses inúmeros benefícios e incentivos que a gente já falou aqui na coluna. Esses dados mostram a necessidade, de fato, de uma revisão de políticas de renúncia fiscal. Mas vem cá, caixa preta tá lá? Tá. E mesmo assim o governo não dá sinais de que vai mexer nos grandes beneficiários, pelo contrário. Em vez de cortar privilégio, esse mesmo governo preferiu aprovar mais um incentivo, como, por exemplo, o programa Mover, direcionado para o setor automotivo. Pois é, queridos, os mesmos que reclamam das renúncias, adivinhem, faz uma renúncia nova. E tudo isso no meio do suposto aperto fiscal. Isso enquanto culpa o passado, porque parece que é só isso que essa turma sabe fazer. É ou não é uma incoerência? Falar que renúncia é um problema é fácil. Porque até aí eu concordo, você concorda, todos nós concordamos. Agora, o que eles não querem fazer é enfrentar o lobby, o setor e o risco político que vem junto. Até lá, a caixa preta continua virando uma desculpa pronta para poder justificar que o que falta é coragem e não falta de informação. Ou seja, de um lado o governo caça com o IOF blusinha, do outro aprova bilhões em benefício. É o Robin Hood ao contrário. Tira da galera que quer uma blusinha nova e turistar na gringa com cartão de débito, entrega para aqueles famosos campeões nacionais. E a situação foi escalando de uma tal forma que agora, com a pressão do mercado, do Congresso e da própria credibilidade do arcabouço, a promessa é apresentar as tais medidas alternativas. Mas olha, pode vir o que for. Enquanto não atacar o problema estrutural, que é o gasto público inchado, ineficiente, descontrolado, as renúncias fiscais, de fato, são um problema. Não tem IOF, não tem blusinha, não tem DIRB que dê conta disso aqui. O governo precisa parar de fingir que a arrecadação resolve tudo, porque a arrecadação é sintoma. Mas ninguém quer ser responsável para falar isso em voz alta. Então, segunda-feira, quando você vê essa nova rodada de medidas para cumprir o arcabouço, já sabe, é só mais um episódio da série Estamos tentando arrecadar mais, tentando enganar o mercado, tentando manter a ilusão de que o fiscal está sob controle. Mas aqui entre nós, só entre nós, o arcabouço não tem teto, parece que ele só tem chão e parece que o chão é bem escorregadio. Curte, compartilha esse vídeo, manda para aquele amigo que acredita que aumentar imposto resolve tudo. Enfim, semana que vem tem mais, segunda-feira, 9h30 da manhã, aqui no Estadão, na sua dose semanal de indignação com dados, na sua coluna preferida, porque eu não vou passar raiva sozinha. Hoje eu passei, mas eu acho que vocês passaram também, então tá tudo certo.